Hoje você vai descobrir como é a vida de um síndico profissional de sucesso. Para falar sobre sucesso na profissão de síndico profissional, também temos que falar sobre os desafios. E hoje nosso convidado muito especial, que não é fácil trazer um síndico profissional de destaque aqui, então nosso grande convidado hoje é o Fernando Cordeiro, síndico profissional. Muito obrigada, Fernando. Primeira vez aqui no Condomeeting. Legal, é um prazer estar com vocês hoje para passar um pouco da nossa experiência e do que a gente tem vivido no dia a dia nos condomínios, né, na nossa batalha do dia a dia. E falar em batalhas, aí o Fernando também tem uma história muito legal. Na verdade, sim, vamos começar por isso. Antes da gente falar também desses desafios, é uma história muito legal, até para incentivar, né? Até porque os desafios são bem grandes, né, Fernando? Como que começou essa história de síndico profissional? Você sabia o que era síndico profissional? Conta pra gente. Então, eu antes de trabalhar nessa profissão, nesse ramo, digamos assim, eu trabalhava como cinegrafista ou fotógrafo de casamento, né? Então não tinha muita experiência, não sabia nem, na verdade, o que era uma administradora de condomínio ou se que existia essa profissão de síndico. Então, quando eu trabalhava em uma loja de departamentos, eu fui convidado por um amigo, hoje um amigo que estava iniciando no ramo de administração de condomínios em Itajaí, na época com 8 ou 10 condomínios, e fizemos ali uma proposta entre nós ali de eu iniciar esse trabalho com ele para a gente fazer essa gestão desses condomínios dele, né? E eu iniciei, trabalhava com uma moto, eu era praticamente o office boy da empresa, o Severino ali, né? E como a demanda era pouca, não havia muitos condomínios para a gente administrar, eu acabei me envolvendo até além do combinado com os síndicos, né? Então eu ia todos os dias nos condomínios, eu tinha comigo essa obrigação de pelo menos 2 vezes por semana passar em todos os nossos condomínios para fazer as visitas e fui pegando as demandas dos síndicos. Por exemplo, faltava água no prédio, não de praxe uma responsabilidade da administradora, mas eu assumia essa responsabilidade para que eu pudesse, a partir daí, conseguir mais experiência. Já estava como gerente, então, no caso. Gerenciando, isso, né? de office boy ou de auxiliar ali, eu acabei entrando como um gestor de condomínios ou como um supervisor de campo, que a gente falava lá, né? E nessas demandas eu assumia a responsabilidade e passava para o síndico apenas, o problema foi esse, o técnico resolveu foi esse, o valor foi esse, e está solucionado. Aí, claro, depois ele colocava nos grupos ou dizia para os moradores que ele havia resolvido o problema. Isso não é problema para nós na época, né? Mas, enfim, foi daí que a gente começou a crescer. A empresa começou a crescer, a administradora começou a crescer porque os síndicos, até a gente brincava, a gente deixa os síndicos mal acostumados, né? Porque o síndico que tem uma administradora que faz tudo, que tem uma pessoa específica para fazer todas as funções do síndico, eles vão ficar mal acostumados. Mas para nós foi bom no início, né? Que a gente começou a crescer, o boca a boca explodiu na cidade, a gente começou a pegar novos condomínios, os síndicos de outras administradoras nos procuravam, porque sabia que a nossa administradora daria todo aquele suporte, teria uma pessoa específica para dar o suporte para o condomínio. Isso foi muito bom. Foi daí que, já com 80 condomínios, eu tive a oportunidade de assumir um condomínio que a síndica estava gestante, eu assumi para finalizar o mandato dela. Foram 4 meses ali, foi o meu primeiro condomínio há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Muito rápido, né? 2 anos e meio de office boy para o síndico profissional de destaque. Mas por que destaque? Quantos condomínios já são? Sim, aí eu trabalhei por 5 anos nessa empresa, né? Aí eu peguei o meu primeiro condomínio como síndico e quando já iniciei esses 4 meses de síndico, começaram a surgir outras oportunidades. Um exemplo, até hoje, nunca tive um comercial na minha empresa. Foi sempre, eu peguei esse primeiro condomínio, uma senhora que morava no apartamento 903, eu lembro até hoje, ela se mudou para um outro prédio e lá ela me levou como síndico também. Chegou lá, estava meio turbulento a questão do síndico, e ela me levou como síndico lá. Desse condomínio, uma outra pessoa me indicou, onde já havia também necessidade de síndico,
Estamos aí há 2 anos e meio, hoje, nessa semana a gente conseguiu mais um condomínio, hoje completamos 20 condomínios. Somos síndicos de 20 condomínios atualmente. 20 condomínios, dá um arrepio em muita gente, né? Pensar em 20 condomínios. Mas e conta assim também, antes da gente também falar sobre relacionamento com os condôminos, aumentou a equipe, tá dando conta, pensa em aumentar mais ainda, como é que tá isso? Sim, até o pessoal, quando eu iniciei, eu imaginava assim, eu vou ficar ali com 5, 6 condomínios, já está bom, já a questão de remuneração já seria o equivalente ao que eu ganhava nessa empresa, só que as coisas aconteceram muito rápido, aí começou a chegar condomínios, eu comecei a ter uma demanda muito grande, porém eu tinha uma experiência já que daria conta de administrar esses condomínios, porque em tese na administradora eu já era responsável por 80 condomínios mais ou menos, né? Então com 5, 6 condomínios ali eu ainda estava tranquilo. Só que surgiu a oportunidade de contratar uma pessoa que até hoje, a Eduarda, ela está comigo no escritório. Um braço direito. É o meu braço direito. Hoje tudo o que eu preciso, a questão do dia a dia, precisa de orçamentos, precisa resolver problemas. Às vezes eu estou em uma visita em um outro condomínio e tem um outro condomínio com um problema grave lá. Ela já tem total liberdade e autonomia para fazer esses trabalhos. Então, com mais ou menos uns 5 ou 6 condomínios, a Eduarda entrou com a gente para trabalhar com a gente e agora nós temos mais uma pessoa na equipe, que é o Arthur, que ele faz mais a questão das visitas, por ser maior quantidade de condomínios agora, a gente divide as visitas semanais. Então, toda semana a gente vai em todos os nossos condomínios, só que nem sempre sou eu que estou no condomínio. Hoje em dia o Arthur vai, a Eduarda vai, eu vou nos condomínios, porque a gente está dividindo essa questão da gestão, né? Eu fico mais com acesso, o contato com os moradores, e a Eduarda fica mais com a questão de manutenções preventivas, ela organiza todo o sistema dos condomínios, né? E o Arthur mais no acompanhamento ao prestador de serviço. Então, na verdade, o teu desafio também ali, principal, são as pessoas, né? Hoje a minha função na empresa, na nossa empresa no caso, ela é mais a gestão de pessoas. Hoje eu tenho a responsabilidade de conversar no dia a dia com todos os moradores e eu gosto de deixar, inclusive até quando eu vou me candidatar a síndico, eu deixo bem claro para os meus condôminos que o acesso ao síndico ele é livre. A qualquer momento, a qualquer hora, ele não vai falar com uma pessoa que vai dar um recado para o síndico. Não, o acesso é direto ao síndico, a qualquer momento, a qualquer horário que precisar, eu estou disponível para atender cada morador, né? Isso é bem importante e eu acredito que é uma dos benefícios da nossa empresa, né? Mas com 20 condomínios, como que é isso, assim, te incomoda muito? Fala um pouquinho assim também. O pessoal deve ter curiosidade de saber como que fica a vida pessoal nisso tudo. Tem, é possível. Hoje eu inicio os meus afazeres assim aproximadamente às 8 horas da manhã, quando o meu WhatsApp começa a bombar mesmo, né? Hoje a maioria dos atendimentos é via WhatsApp. Claro, tem os atendimentos pessoais também, mas a gente acaba resolvendo muita coisa via WhatsApp. E assim, a gente inicia mais ou menos umas 8 horas da manhã e até 9h30, 10 horas da noite a gente já está tranquilo. Mas você foi colocando alguns limites também, né? De horário ou não? Não, eu não tenho limite de horários. O pessoal pode me chamar a qualquer momento, claro que após as 22 horas, quando tem um eu bom vejo... senso também, né? Isso, quando eu vejo que é algo assim, é somente alguma coisa que eu possa resolver no outro dia, eu acabo deixando para outro dia. Mas se é barulhos ou alguma emergência, eu atendo mesmo. Eu sou online 24 horas, né? Eu sempre digo para os condôminos, se passou das 22 horas, se for emergência, ligue, não mande apenas uma mensagem, porque provavelmente eu vou ver somente no outro dia, mas geralmente a gente tem visto. A gente tem, até por exemplo, como a demanda de conversas é muito grande, se eu precisar, por exemplo, agora a gente está nessa entrevista durante o dia, se a gente ficar 1 hora aqui, vai ter mais ou menos umas 30, 40 pessoas já me aguardando a resposta ali. Então acontece mais ou menos assim, as pessoas sabem que a gente tem vários condomínios, entendem como a gente tem, dá um atendimento todo especial, eu posso ficar até 2, 3 horas sem responder, o pessoal acaba entendendo bem essa questão. Então, pessoal, aguardar aí, porque a gente também estava esperando um tempão o Fernando vir aqui gravar com a gente. Fernando, mas e o que te motiva também? O que mais motiva no dia a dia? Então, eu gosto de dizer muito que a gente trabalha por um propósito. Eu sempre ouço falar que faça aquilo que você goste, que você não vai precisar trabalhar. Eu entendo que todos os dias que eu saio de casa para ir para os meus condomínios, parece que eu não trabalho. Eu entendo que não é um trabalho, é uma diversão.
porque é todos os dias coisas diferentes, conversas diferentes, eu falo com pessoas sobre situações diferentes, e eu entendo que o propósito, assim, pelo menos de quem quer ingressar nessa carreira ou quem tem vontade de trabalhar com gestão de condomínios, a pessoa tem que entender que ela precisa gostar de problemas, ela precisa gostar... Motivada aos desafios, né? É isso, eu tenho que entender que cada problema ele serve como um degrau para você conseguir um novo objetivo. Cada situação de um condomínio, cada situação de um morador, o síndico ele tem que ter a visão de que aquilo vai servir para que ele se beneficie lá na frente. Por exemplo, se o morador está com um controle que não está funcionando, não é uma obrigação do síndico, mas se eu puder, se eu tiver um tempo para ir lá e auxiliar e ajudar ele a resolver esse problema, eu tenho certeza que quando eu precisar ele vai me apoiar. Inclusive cautela também, que algumas vezes o que aconteceu num condomínio você consegue precaver para no outro não acontecer. Então no dia a dia também isso deve ajudar bastante. Até o pessoal pergunta, mas como que vocês dão conta de trabalhar com 20 condomínios assim e não ter não estoura bomba em todos os condomínios ao mesmo tempo? Nós trabalhamos com uma manutenção preventiva bem eficaz. A Eduarda ela comanda todas essas manutenções, ela sabe certinho quando vai vencer todos os extintores. Se um portão de veículos, por exemplo, deu um barulhinho diferente, na nossa visita a gente já detecta e já pede para fazer uma manutenção preventiva, uma lubrificação, para que ele não venha quebrar num sábado ou final de semana. Nós acompanhamos dia a dia todas as centrais de gás, que na maioria das vezes a companhia mesmo que ela se encarrega dessa obrigação, por ser gás individualizado, mas nós temos nosso checklist lá que toda semana a gente tem que passar e olhar a central de gás, que estando em 40%, 30% a gente já fica no pé da concessionária para abastecer, para que não tenha esses desgastes de acabar o gás no final de semana ou à noite, né? Então, muitas das manutenções que nos condomínios em geral acontecem, ou muitas das emergências que acontecem, nos nossos condomínios não acontecem porque a gente tem esse plano de manutenção preventiva e o condomínio acaba trabalhando no automático ali. A gente já sabe certinho quando vai estragar um equipamento, ou quando vai estragar não, ou quando a gente vai precisar fazer a manutenção, né? Fernando, mesmo trabalhando de forma preventiva, algumas situações de emergência devem acontecer, né? Quais são as que mais acontecem? Sim, diariamente nós temos, eu trabalho com o plantão 24 horas, nós temos um contato disponível para todos os moradores, que é o nosso plantão 24 horas, e os grupos dos condomínios também, né? Acontece muito, por exemplo, essa semana um condomínio acabou a energia, aí a gente foi entender que um caminhão havia enroscado nos fios e ficou sem energia. Por muitos síndicos entenderiam que isso não é uma responsabilidade do síndico, porque foi lá na rua que aconteceu e tal. Mas nós fomos até o condomínio, nossa equipe foi até o condomínio, acompanhou o pessoal da concessionária a fazer a manutenção no poste e ficamos lá até quase 11 horas da noite. Quando voltou, alguns falariam, não, simplesmente voltou a energia, está tudo certo. Mas nós não, como se tratava de um condomínio de 3 blocos, nós fomos em todos os elevadores, testamos todos os elevadores, testamos todas as bombas d'água para ver se estava tudo funcionando certinho. Quando volta a energia pode oscilar e danificar algum equipamento. No outro dia pela manhã, nosso vistoriador, que é o Arthur, estava no condomínio para verificar se estava tudo certo. Então esses detalhes, esses cuidados que a gente tem com os condomínios que acaba minimizando as nossas emergências. Mas emergência sempre tem. Falta de água à noite, falta de gás, vazamentos. Nós tivemos recentemente uma bomba que simplesmente estourou o cano e estava tudo certinho, o pessoal tinha acabado de fazer a manutenção, estourou o cano durante a noite lá e não estava previsto. Tem que ser à noite ainda, né? À noite, geralmente é à noite. E não estava previsto. Aí, como nós temos experiência, nós fomos lá e em 10 minutos a gente resolveu o problema. Por quê? Porque nós temos a experiência de que nós temos 2 bombas, se uma estourou a gente pode deixar uma outra funcionando. Então, em muitos casos, o que aconteceria? O pessoal ficaria sem água até o próximo dia para que o técnico fosse lá e entendesse o que aconteceu, né? Mas graças à nossa expertise, agilidade e experiência no caso, como a gente já passou por isso anteriormente, a gente sabe que é apenas mudar um botão de posição que vai voltar a funcionar a bomba. Muito bom. Fernanda, também outra dúvida em relação aos prestadores de serviço, né? Como que você seleciona? Porque isso também é um diferencial, né? Sim, como a gente tem uma demanda grande de manutenções e geralmente as manutenções mais preventivas, nós temos uma gama ali a cada ramo, a gente costuma dizer que a gente tem 3 profissionais que a gente mais confia ou que a gente já pré-selecionou para nos atender. Um exemplo, nós temos ali 3 chaveiros que sempre estão à disposição para nós,
Empresas de fossa, a gente tem uma das empresas que nos atende, tem um caminhão e uma equipe específica somente para nos atender 24 horas por dia. Então, se eu tenho um entupimento num condomínio, eu tenho essa equipe disponível para nos atender, né? Empresa de extintor, claro que tudo a gente faz aquele orçamento e vê qual que está com o melhor valor e vai nos atender melhor. Porém, com a nossa grande demanda em manutenções, nós temos hoje uma facilidade para escolher esses prestadores de serviço. Porque nós já temos o conhecimento, já sabemos quem está no ramo há mais tempo, sabemos os princípios, os valores dessas empresas. Então, hoje nós conseguimos filtrar bem essas questões das prestações de serviços, né? Inclusive, colaborar também, os síndicos colaboram muito para as empresas evoluírem, né? Então, eu imagino também que ele, às vezes não é simplesmente trocar de empresa, tá acontecendo alguma coisa que a empresa de vocês podem estar, às vezes, deixando a desejar, né? E a empresa correr atrás ali para continuar ali na tua lista de contatos, Isso, né? já aconteceu de uma empresa não estar nos atendendo a contento, a questão de valores, o pessoal está cobrando além do necessário, a gente observa isso, porque hoje eu sei quanto custa cada equipamento de um condomínio. Se, por exemplo, um portão parou de funcionar, não é simplesmente dizer que eu tenho que trocar a placa, eu tenho que provar que a placa está queimada. E hoje eu consigo, com alguns pequenos testes, eu consigo entender se isso realmente está acontecendo. E num caso de uma empresa, estava acontecendo isso, porém o técnico era muito bom, eu gostava muito do atendimento dele. O que eu fiz? Eu indiquei ele para uma outra empresa e hoje ele é exclusivo para os nossos condomínios. Então, tudo que a gente precisa de manutenção, a gente liga para essa empresa e tem esse técnico que é exclusivo para atender os nossos condomínios, porque é uma boa pessoa, a gente entendia que ele tem uma boa experiência, porém a gestão da empresa dele estava deixando a desejar. Só que nós aproveitamos ele para uma outra empresa. Muito legal, dicas preciosas aqui do Fernando, sabia que ia ser muito legal. Fernando, agora sim, para a gente deixar uma mensagem, o que você poderia deixar, além de tudo isso que comentou ali, que com certeza vai contribuir muito no dia a dia dos síndicos, aqueles também que são moradores ou que gostariam de ser síndicos profissionais, mas tem alguma mensagem aí de motivação para passar para os síndicos? Sim. Entenda que ser síndico é uma dádiva, não é para qualquer um e não é também um bicho de sete cabeças. Existem profissões muito piores, profissões mais desgastantes do que ser síndico. Claro que vai ser desgastante se você entender que lidar com pessoas é difícil, se você entender que trabalhar com pessoas é difícil, se a cada problema que surgir você entender que aquilo é uma pressão, que aquilo é algo pessoal, isso vai ser desgastante mesmo. Mas se você levar à risca essa questão que eu digo, de que faça o que você gosta, que você não vai precisar trabalhar e de que cada problema serve como um degrau ou serve para que você possa crescer profissionalmente, você vai entender que é bem mais simples essa questão de ser síndico e é algo prazeroso. Hoje eu entendo que é prazeroso. Tem vezes que eu estou no meu escritório e acabei os atendimentos, não tem muito o que fazer, eu vou procurar problemas. Aí eu vou chamar aquela senhorinha que sempre me chama, eu vou chamar aquele senhorzinho lá que toda vez ele arruma um probleminha para mim e vou perguntar apenas, tá tudo bem? Nisso aí eu já acho vários problemas. Aí eu vou dar uma atenção especial. E algo que é muito importante para que você tenha sucesso na carreira de síndico é procrastinação zero. Use todo o seu tempo, todo o tempo que você estiver para o trabalho, faça algo para que se beneficie profissionalmente. Não pare durante o dia para ver um filme, não pare durante o dia. Como você é um profissional mais liberal, você faz o seu horário, então tenha essa regra com você mesmo. Não procrastine, não aproveite desse benefício que tem um profissional, um síndico profissional que ele não tem horário para cumprir. Então, não aproveitar muito dessa. Claro que precisa se ter o lazer, precisa ter um descanso, mas enquanto estiver trabalhando, leve bem a sério essa questão de cumprir com seus horários e com seus deveres também na função de síndico, que vai ter sucesso, com certeza. E por falar em motivação, tem planos aí para o futuro? Então, como nós estamos hoje com a quantidade de condomínios, eu entendo que boa para que a gente possa, eu entendo que esses 8 anos aí que a gente está na profissão, a gente entende que já tem uma experiência que a gente pode já transbordar isso. Então, a gente aprendeu até uma certa maneira que a gente se beneficiasse, que hoje é o que eu estou me beneficiando da minha experiência, que é tendo esses condomínios como síndico. E eu entendo que chegou a hora de transbordar. Então, eu estou elaborando um curso, provavelmente chamará curso síndico na prática, que não é um curso simples ou comum como se tem tantas horas em uma sala de aula. A intenção é que
trazer esses novos profissionais, tanto síndico profissional que queira ser síndico profissional ou síndico morador que queira ter mais experiência, nós estamos elaborando um curso para que essas pessoas venham conosco, passar uma semana, 4 dias conosco nos nossos condomínios, fazer visitas, resolver problemas dos condomínios. Itajaí, Balneário também? Itajaí, Balneário, Penha, atualmente também a gente tem condomínios. Então a intenção é essa, levar essas pessoas em condomínios que estão em construção, levar essas pessoas em empresas de monitoramento, para que eles possam entender o que é o ser um síndico profissional, qual é o dia a dia do síndico, né? A intenção é essa, colocar no fogo mesmo para, um exemplo, as pessoas, a intenção é que as pessoas fiquem aqui na cidade, aqui na região nesse período, a intenção é ligar para eles... Inclusive é uma vitrine, né? Balneário Camboriú, Balneário Camboriú é uma vitrine, isso. E a intenção é ligar para essas pessoas meia-noite e dizer, ó, tá sem água em tal condomínio, tá aqui o contato do prestador de serviço, tá aqui o endereço do condomínio, vamos lá agora, vamos resolver, para que a pessoa sinta, na essência, o que é ser um síndico. Muito bom. Fernando, te agradecer, né? Convida a gente, inclusive, para esses dias aí que os síndicos estiverem aqui fazendo essas aulas, para a gente acompanhar esse dia. O pessoal vai querer acompanhar para saber como é que está sendo tudo isso. E o pessoal também que quer aproveitar para estar nessa turma, tem já algum contato para já estar com você aí já está na lista, no caso? Nós estamos elaborando ainda, não tem uma data específica para iniciar, não tem uma primeira turma ainda, mas em breve a gente já traz novidades aí, com certeza vocês vão ter todos os acessos para que passe para essas pessoas como se inscrever, os valores, para que a gente possa fazer uma turma legal aí. Muito legal. Fernando, muito obrigada. Tá aí o nosso contato, o Condomiting também está à disposição, o celular da Márcia. A Márcia também está divulgando, a jornalista está divulgando aí para mais de 50 grupos do Brasil inteiro, então fiquem ligados. Muito obrigada, Fernando. Parabéns, né, pelo seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço e sucesso a todos. Para vocês também que acompanham o Condomiting no Conde TV nas quintas-feiras, não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Muito obrigada.